Olá pessoal, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Go. Na última aula a gente começou de fato a programação do nosso sistema, tá? Hoje a gente vai ver aqui a parte de como ler arquivo. Isso é legal porque vocês vão poder usar isso em qualquer tipo de necessidade, tá? Para ler qualquer tipo de arquivo. A gente está no momento desenvolvendo esse componente aqui, que é a parte de configuração do nosso sistema. E aí a gente está passando para ele todas as configurações necessárias, evitando ao máximo colocar informações sensíveis dentro do código. Só fazendo uma revisão rápida, na última aula, estava explicando para vocês que a gente tem 3 níveis de configuração possíveis no nosso sistema. A gente tem variáveis de sistema, né? A gente tem variáveis em arquivo e a gente tem variáveis direto no código. E aí cada uma delas tem prioridade sobre a outra. Então, as variáveis, as configurações definidas dentro do código, elas são a com menor prioridade. Elas são usadas quando você não passa nenhum tipo de configuração para o sistema, ele vai assumir as configurações de código. Depois temos configurações de arquivo e, por último, temos as configurações que é as variáveis de sistema. Então, a variável de sistema é a que tem prioridade sobre as demais. A gente já desenvolveu a parte de variáveis de sistema, para ele ler as variáveis de sistema. A gente já desenvolveu as variáveis default, que estão colocadas dentro do código. Lembrando que nas default a gente não coloca nenhum tipo de informação sensível, como senha, usuário, essas coisas. E agora a gente vai estar trabalhando na variável de arquivo. Como é que a gente faz para a gente ler um arquivo e pegar essas configurações para a gente. Na última aula, a gente chegou aqui a iniciar essa atividade, onde a gente está lá passando para ele uma informação dizendo aonde vai estar o nosso arquivo, o caminho do arquivo de configuração. A gente pediu para ele ler o arquivo para a gente, mas a gente ainda não tem esse arquivo de configuração, a gente ainda não tem como validar isso. Então hoje a gente vai fazer o seguinte. Como a gente vai trabalhar com JSON, a gente vai dar uma olhada aqui, revisitar a página do Go by Examples. Então, deixa eu pegar aqui. Então, aqui no Go by Examples, a gente vai aqui na parte de JSON. Como é que a gente faz para trabalhar com JSON? E isso no Go eu vejo de uma forma assim muito simples mesmo. Tá? Eu acho que das linguagens de programação que eu já atuei, a forma mais simples de serializar as coisas é com Go. É muito simples, muito fácil mesmo de você pegar uma estrutura, transformar ela num JSON, ou pegar um JSON e transformar ela de volta na estrutura. Inclusive, você pode compor com outros tipos de serialização. Digamos que eu quero serializar para XML, para YAML, tá? Para TOML e até mesmo JSON. É muito simples de fazer isso com Go. E aqui como é que a gente faz para fazer isso? Veja que aqui no exemplo de JSON, ele cria uma estrutura normal, pessoa 1, onde ele tem aqui uma página. E aí, veja que aqui embaixo ele tem a mesma estrutura repetida, só mudou o nome, chamou de response 2, na verdade, não é nem pessoa. Ele tem aqui a mesma estrutura, chamada de response 2, e aqui ele colocou do lado aqui, depois do tipo, da tipagem, ele colocou mais uma informação. Isso daqui no Go, pessoal, é chamado de tag, tá? Você está colocando tags na sua estrutura. A tag nada mais é do que uma informação extra que você está colocando naquele seu objeto. Ela vai possibilitar, na hora que um serializador for pegar essa estrutura, ele vai saber como transformar isso em JSON a partir da anotação. Anotação não, da tag, desculpa. Isso é muito legal no Go, porque em outras linguagens de programação, você tem que meio um processo, às vezes, manual. Claro que cada vez mais as tecnologias foram evoluindo, né? As pessoas foram adicionando bibliotecas, recursos que facilitam, mas das linguagens de programação que tem, eu acho que o Go é a mais simples de todas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui também um exemplo do XML. XML é a mesma coisa. Ele chama aqui em cima um encoding. No outro aqui ele também chama um encode, só que aqui é um encode JSON, e esse aqui é um encode XML. Mas a estrutura, veja que a única diferença é que ele tem aqui uma notação de XML. Então vamos fazer um exemplo bem tranquilo, só para vocês verem
como é que funciona. Eu vou abrir aqui o Go Playground só para a gente testar esse código. Então, imagina que eu vou ter aqui uma estrutura, e aí ele tem aqui, né, as informações da estrutura. Então, deixa eu pegar aqui. Em vez de ser pessoa, eu vou colocar user, que aí eu já apresento também uma outra informação que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, imagina que a gente tem uma estrutura que ela vai representar um usuário do banco de dados, um usuário do sistema, e esse usuário ele tem algumas informações, né? A primeira delas seria o nome dele, né? Ele também tem uma senha e digamos que ele tem aqui um e-mail. Então vamos lá. O que é que essa biblioteca encoding JSON, o que é que ela me devolve? Aqui, ó. Ela diz que ela recebe um valor de qualquer tipo. Esse N aqui representa qualquer tipo. E ela vai me devolver um array de bytes e um erro. Ok. Então veja que eu passei para ela o meu objeto, chamei aqui de Israel, ele não tem nenhuma informação dentro dele, está vazio, e ele me devolveu dois valores, os dados, né, em JSON, mas na verdade ainda não é JSON, isso aqui é os dados binário, e ele me retornou um erro, só que eu não quero tratar o erro agora, eu joguei o erro fora, né, eu descartei ele. E aí no final eu imprimi isso na tela para mim, então veja que ele imprimiu para mim e me trouxe de fato, os bytes. Então, vamos lá. Como é que é uma estrutura JSON? Tem o quê? Ela tem uma chave que abre, e em algum momento vai ter uma outra chave fechando. Aí ela vai ter um texto aqui no meio, dois pontos, um valor aqui, que pode ser um texto também, e aí vamos dar só uma olhadinha aqui como é que ele me trouxe. Então, esse aqui é o código binário que representa a chave abrindo, esse aqui é o código binário que representa a chave fechando. E veja que toda vez que ele abre as aspas, ó, é o código 34. 34 aqui. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui também. Agora vamos transformar isso em texto para a gente ver como é que isso fica em texto. Então eu vou pedir para ele transformar isso em texto para mim. Agora ele trouxe em texto. Então, ó. Eu vou imprimir os dois só para a gente ver como é que fica. Tá lá. Ó, a chave abrindo representa aqui o 23, a chave fechando o 25. Aqui eu tenho duas chaves abrindo e fechando, ó. Então, ó, 34, 34. Os dois pontos representam o quê? O 58. Aí vem aqui as informações aqui dentro, né, do e-mail, do password. Aí depois ele repete de novo, ó, 34. Então foi onde ele começou. Aí 34 de novo, onde ele terminou aqui. Aí vem o código da vírgula. Aí começa de novo, ó, 34. 34 de novo, 58, os dois pontos, aí 34 de novo. Aí vai até o final, aí 34, a vírgula, 44. Ou seja, quando ele retorna os dados para a gente em uma array de bytes, isso é bom vocês terem bem isso em mente, porque daqui para frente tudo que vocês vão fazer é array de bytes. E aí não interessa se eu vou pegar uma array de bytes e mandar guardar no HD da máquina, se eu vou pegar uma array de bytes e vou enviar isso através da placa de rede. Tudo que vocês forem fazer agora é tudo sempre manipulação de array de bytes, é dados em binário. E claro, sempre que você precisar, você pode transformar isso em texto, caso você queira ver de forma humana como é que é a representação daquilo. Mas boa parte das coisas que vocês forem mexer em Go sempre vai estar ali na forma mais pura, né, que é os bytes. Agora olha só, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei anotação nenhuma e mesmo assim ele trouxe, ó, username, password e e-mail. Alguém tem mais ou menos uma ideia por que isso aconteceu? Eu não coloquei anotação, né? Aqui ele fala que a gente coloca uma anotação colocando o nome dos campos. Ele puxou não por causa do tipo, mas ele puxou porque a informação é pública. Se esse cara aqui for minúsculo, ó, colocar um E minúsculo e mandar fazer o run de novo, ó, ele não traz mais o e-mail, tá vendo? Tá vendo? Então tá público, tudo que é público através de reflexão, né? Reflexão é a metaprogramação. Através de reflexão ele consegue pegar os campos que são públicos e transformar em JSON. Essa biblioteca aqui do JSON Marshall. Só que nem sempre, às vezes, você quer expor como é que está a estrutura dos seus objetos. Questões de segurança, às vezes normalização, um API te devolve de um jeito, aí tu quer trabalhar de outro jeito. E aí como é que faz? Por exemplo, então vamos colocar aqui a anotação. Deixa eu pegar esse aqui de exemplo. Lembrando, como esse aqui está privado, eu colocando aqui a informação, será que ele vem agora no JSON?
Isso aqui está privado agora, né? Está minúsculo, mas eu coloquei a anotação para ele. Será que vem agora? Verdade, não vem. Ó. E por que isso é interessante? Porque o Go ele trata essas questões muito a sério, tá? Principalmente o quesito segurança. Então imagina que você tem um sistema onde tem dados de cartão de crédito. Ou sei lá, até mesmo dados de usuário e senha das pessoas. Para não correr o risco de alguém acidentalmente mandar essa informação pela internet ou gravar num arquivo ou imprimir até mesmo num log, às vezes é comum, a pessoa esquece um log lá, bota lá, sei lá, para imprimir aqui um usuário, só para testar, ver se a estrutura está tudo direitinho. Só que o cara esqueceu de tirar o log e mandou o sistema para produção. E aí a galera do log lá que está analisando o log vai ver a senha dos usuários. E aí o Go ele trata isso muito a sério. Então só pelo fato de ele estar minúsculo aqui, tá privado, ele não vira JSON, ainda que eu passe para ele a anotação. Desculpa, ainda que eu passe para ele a tag, tá, para transformar isso em JSON. Ele não vai obedecer. Ele vai ver, olha, isso aqui está privado, eu não vou transformar isso em JSON. Ok, e vejam também que eu consigo mudar o nome das coisas. Então, dentro da minha lógica, da minha estrutura, do meu objeto, é username. Mas quando isso vai virar JSON, eu chamei de outra coisa, chamei de usuário. E aqui ele tem os dois caminhos, tá? O caminho de transformando em JSON, serializando, e ele tem o caminho contrário, deserializando, ou seja, pegando um JSON e transformando de volta do meu objeto e do campo correto da minha estrutura. Então vamos só fazer um outro teste aqui. Ó. Olha só, o caminho contrário, né? Eu passei para ele um JSON com algumas informações. Então vejo que eu passei usuário, senha e transformei isso de volta no meu objeto user que está aqui. Ó. Então lembrando, a assinatura do método do unMarshal eu passo para ele aonde estão os dados binários, né, que é o array de bytes. Então aqui eu peguei, isso aqui é uma string literal, tá? Uma string literal, ela é uma string pura. Ela não tem nenhum tipo de interpretação nela. Então eu passei para ele aqui uma string literal e eu pedi para ele transformar isso para mim numa array de bytes. Então ele pegou esse texto e transformou nos caracteres assim. Depois eu passei para ele esse array de bytes e disse para ele onde é que está o endereço da minha estrutura onde eu quero que ele guarde essas informações. Então ele leu daqui e salvou aqui dentro. E no final eu imprimi e veja que está aqui. Ele trouxe o usuário e a senha que eu passei para ele. Agora vamos fazer o contrário. Vamos dizer que o e-mail que é público e a senha é privada. Vamos ver se ele consegue guardar a informação lá dentro também. Ó, então, por estar privado, eu não consigo nem devolver para ele a senha. Estão vendo? Ele imprimiu aqui o usuário, imprimiu o e-mail, mas cadê a senha? Eu passei a senha para ele, tá vendo? Ou seja, ele ignorou. Por quê? Porque a senha está privada. Se eu quisesse transformar isso no XML, como é que eu faço? Eu posso vir aqui, pegar a anotação do XML. E aqui, lembrando, pessoal, o nome é da criatividade de vocês, tá? Se aqui é e-mail, aqui, claro que tem que ser e-mail também, né? É para ficar com conformidade, mas não necessariamente. Então, dependendo, às vezes, do sistema que você pegar aí, vai ter uma palavra aqui diferente, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser transformar isso em XML, a primeira coisa que eu tenho que ter é a anotação. Só que o XML ainda é um pouquinho mais chatinho, porque ele me obriga a ter um campo raiz dele, né? Para quem conhece XML, é isso aqui, ó. Veja que sempre você tem um ponto inicial aqui do XML, tá? Tem um root, uma raiz. Então, eu teria que colocar aqui mais um campo, só para poder transformar isso em XML, que seria a raiz. Então, eu poderia chamar aqui de root. Tá, se eu executar de novo, nada mudou, ainda continua trazendo apenas os dados em JSON. Só que se eu chamar agora o encoder do XML, ele vai transformar isso para mim em XML agora. Então eu vou pedir para ele transformar isso aqui de cima em XML. Ó. XML. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo. Veja que aqui embaixo ele trouxe o meu XML. Ó. Abriu as chaves root, fechou no final, depois trouxe o usuário, fechou o usuário,
o e-mail, fechou o e-mail. Não tem informação nenhuma, por isso que ficou assim vazio. Deixa eu colocar uma informação aqui. Então aqui, ó, abri o usuário, o valor no meio, fechou o usuário. Mas veja que sempre, ó, não muda. Por mais que é JSON e tudo, ó, veja que sempre é o array de bytes. Estão vendo? Então veja que é muito simples eu fazer essa transformação. Eu apenas coloquei aqui a anotação e chamei o encoder para manipular os dados para mim. Em nenhum momento eu tive que fazer aqueles processos que o pessoal chama de iterator, né? Que é você pegar um campo, passar a informação para o outro, mas aqui ele já fez direto para mim essa serialização. E o legal é que eu consigo transformar de volta também. Se eu passar para ele aqui um XML, do mesmo jeito que eu passei aqui um JSON, ele vai transformar isso de volta para mim na estrutura. Só que é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloquei aqui o XML, ele trouxe também algumas informações aqui que está poluindo a informação para mim, né? Ele está aqui, ó, XML name, space, local, e eu não quero isso na minha estrutura. Do mesmo jeito aqui, ó, o e-mail ele está vazio. Dependendo às vezes da situação, se você tem um documento muito grande, não é interessante também você ficar enviando informações vazias. Tudo isso aqui vai consumir internet, tráfego de rede ou espaço em disco. Então, às vezes é interessante você realmente salvar só o que precisa, né? Enviar só o que precisa, para não ficar consumindo espaço, largura de banda e nem HD à toa. E detalhe, a senha, veja que também em nenhum momento a senha apareceu aqui também no XML. Ó. Ela é privada, não aparece. Tá, então vamos lá. Como é que eu faço para me esconder informações que eu não quero? Por exemplo, eu não quero que a senha ela vire JSON ou que ela vire XML. Mas eu preciso que ela consiga ser acessível por outras bibliotecas minhas. Aí você tem dois caminhos. Ou você cria um método que vai manipular a senha para você. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui uma função. E alguém lembra da sintaxe? Como é que eu faço para colocar um método dentro de uma estrutura? Programação por composição. Isso. Eu abro mais uma vez aqui o parênteses. E aí eu chamo a estrutura. Passo para ele aqui uma variável. Poderia ser user. E aí eu passo aqui o tipo. Mas, por convenção, geralmente o pessoal pega só a primeira letra ou as duas primeiras letras. Se fosse aqui user alguma coisa, aí pegaria a segunda letra aqui. Né? Se fosse isso aqui, pegaria a primeira e a segunda letra. Mas se tiver só se a estrutura for a única que começa com U, aí não precisa nem colocar a segunda letra não, coloca só a primeira mesmo. Beleza, só que eu também não quero trabalhar, nesse momento, não quero trabalhar com cópia, eu quero trabalhar com ponteiro. Então eu vou colocar o asterisco aqui também, para eu acessar direto o endereço da estrutura, em vez de eu passar uma cópia aqui. Então digamos que eu estou criando um método, ou seja, a minha senha é privada. Eu não quero que ninguém tenha acesso à senha. Só que eu estou criando aqui um método que vai validar para mim, vai permitir com que eu consiga verificar se aquela senha é válida. E aí eu crio aqui uma lógica, chamo um algoritmo de hash, alguma coisa assim. Poderia chamar aqui um algoritmo de hash, tipo um bcrypt, que eu recomendo, tá? Esse algoritmo. E aí eu faria aqui uma lógica para comparar, saber se a senha que a pessoa está me passando é verdadeira. Poderia também criar aqui mais outra lógica para eu colocar uma atualização de senha. Tá? Eu não quero que ninguém acesse diretamente a senha. Para trocar a senha, tem que passar por um algoritmo que vai gerar um hash único. Às vezes também não é interessante você deixar a senha exposta, porque senão o cara pode chegar lá e chamar em algum lugar aqui, ó, poderia chamar assim, sei lá, Israel.password, e aí eu passaria aqui uma nova senha. Não é legal. Ia quebrar o meu algoritmo, porque aí quando eu fosse verificar se aquela senha é válida, esse aqui não é um algoritmo, um hash gerado. Então eu poderia criar aqui um outro para, sei lá, set senha, e aqui ele receberia, né, passaria por todo um algoritmo para gerar o token e guardar aqui dentro. Só que aqui ainda tem outro problema. Essa senha, ela vai ficar onde? Ela vai ficar gravada num arquivo? Poderia. Não é recomendado, questão de segurança.
Mas aí a gente tem outro problema, porque como isso aqui está privado, eu não consigo serializar tanto para inserir a senha na estrutura, como para pegar a senha e salvar no arquivo. Eu não consigo, porque está privado. Mas eu também não posso deixar público, porque senão vai aparecer no JSON ou no XML. Aí você fica naquela sinuca de bico, né? Como é que eu faço? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, existe uma abordagem aqui que você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que isso aqui seja público, mas caso alguém queira transformar isso em JSON ou em XML, não transforme isso para mim. Como é que eu faço? Eu substituo o nome pelo menos. Então, posso deixar isso público agora, e agora eu consigo salvar isso no arquivo ou ler de um arquivo, tá? Mas para transformar em JSON ou ler de JSON, eu desconsidero. Tá lá, ó. Veja que a informação agora está pública, mas eu não consigo transformar ela. E veja que aqui embaixo, ainda que eu passei a senha também, ele continua ignorando. Ó. Ele não leu a senha. Estão vendo? Deixa eu só separar aqui, ficar mais claro. Ainda que eu passei para ele a senha aqui também, ele ignorou. Ou seja, ele não consegue transformar isso em JSON ou XML e ele também não consegue ler. Ok. Mas e se eu quiser guardar isso no banco de dados? Porque no banco de dados eu vou precisar salvar isso lá na tabela quando o usuário me passar a senha dele, eu vou guardar isso lá quando eu estiver fazendo o cadastro dele. Como é que eu faço? Aí eu poderia chamar aqui uma outra tag, seria aqui db, e digamos que lá na tabela o campo seja para transformar isso numa instrução que vai ser salva dentro do banco de dados, eu posso deixar. E aí eu consigo tanto ler como escrever do banco de dados. Tá, mas e aquela informação que eu não quero que fique imprimindo aqui na tela, que não tem nada? Então, por exemplo, aqui o e-mail. Tem momento que eu passo, tem momento que eu não passo. Como é que eu faço para tratar isso? Então, existe aqui também uma outra informação que eu consigo colocar na tag, que é o omit empty. Digamos que para o XML e para o JSON, beleza, eu posso deixar vazio, não quero essa informação. Esse aqui de cima, também, ó. Se ele for virar JSON, eu omito ele, ó. Só que nesse caso do XML, na verdade, eu removo ele completo. Eu nem quero que essa informação ela entre no JSON. Então vamos rodar de novo, ver como é que fica. Ó, voltou de novo a ficar aquela minha estruturazinha limpa. Porém, ainda está aqui dentro da estrutura, está lá, vazio. Beleza. Mas, quando eu transformo isso em JSON, não está mais lá. E veja que o e-mail, como ele está vazio, também não apareceu aqui, ó. E a senha, como eu disse para ele ignorar, ela também não aparece ali. Agora deixa eu colocar um e-mail aqui. Tá lá, o e-mail voltou, porque agora eu tenho uma informação no e-mail. Mas esse aqui de baixo, ó, que não tem o e-mail aqui dentro do objeto, ele não aparece aqui. E lá no XML ele aparece o e-mail, porque a gente está usando a mesma estrutura aqui de cima. Então eu posso colocar esse omit empty também aqui no XML, quando eu não quiser para ele não ficar vazio. Então veja que tudo no Go, primeiro você tem ali a informação pura, né, que é os bytes, e depois você consegue manipular isso, transformar em texto, você consegue transformar os bytes numa estrutura. E se eu quiser transformar isso num arquivo, como é que eu faço? Então vamos dar uma olhada aqui, como é que eu salvo um arquivo. Ó, a gente tem aqui um pacote que é o IOUtil, dentro dele tem uma função que é o write file, né? Que é escrever um arquivo, escrever no arquivo. Para que eu consiga escrever no arquivo ou ler de um arquivo, eu vou precisar, no mínimo, de duas informações. Para ler, eu vou precisar do caminho do arquivo. E aí, quando eu falo caminho, é o caminho dele completo lá dentro do HD ou o caminho relativo a onde está o binário. Depois, ele vai ler para mim. E para escrever, eu vou precisar colocar para ele também o caminho completo, onde eu quero que ele guarde o arquivo, ou o caminho relativo onde está o binário. Depois eu passo para ele os dados e, por último, a permissão do arquivo. Então vamos usar isso daqui. Aí a gente já vai agora entrar na nossa função mesmo. Então vamos lá. A gente tem a nossa estrutura de config, então vamos pegar ela aqui.
Temos aqui, ó, Serve Port, Web UI, Open Browser, Mode, DB. Vamos colocar a anotação disso para ela ficar já pronta para transformar em JSON. Então, tudo que está maiúsculo aqui eu vou transformar em minúsculo. Vou colocar aqui a string literal. Eu quero o seguinte. Para JSON, eu quero que seja serve port, mas tudo minúsculo. Então, eu vou pedir para o VS Code transformar isso em minúsculo para mim. Ó. Aqui, ó, transformar em minúsculo. E aí eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui nos demais. Pronto, então ficou dessa forma. Então veja que aqui o dbconfig, eu chamei ele de dbconfig. A DSN eu não vou precisar disso, então eu removi daqui. O password eu vou deixar no momento, para que a gente consiga, nesse momento como a gente vai guardar no arquivo de configuração, eu vou precisar ler e gravar no arquivo de configuração. Se fosse o banco de dados, eu poderia guardar isso de outra forma, ou então pegar da variável de ambiente. Aí vai depender muito da regra de negócio. Esse Open Browser aqui, para não ficar tudo colado assim, eu vou colocar um separador aqui no meio. Ok, eu tenho a minha estrutura agora pronta. Eu consigo transformar ela em JSON, como eu consigo pegar um JSON e transformar na minha estrutura. Então vamos só dar um print nela e ver como é que ela está se comportando. Chamar aqui o serializador, então JSON.Marshall. Vou passar para ele a minha config. Ele vai me devolver aqui os binários, né? Um erro. Eu não vou tratar o erro no momento. Pessoal, só relembrando, tá? Sempre tratem o erro. Aqui eu não estou tratando só porque é um exemplo mesmo que a gente está desenvolvendo, mas no ambiente real trate o erro sempre, tá? Vou compilar. Olha lá, ele já transformou no JSON para mim, bem bonitinho. Posso copiar aqui, vou colar do lado aqui. Vou mudar aqui a sintaxe para JSON e vou pedir para a IDE formatar para mim. Pronto, olha só como ficou, bem arrumadinho. Então veja que ficou, ó, eu tenho umas duas estruturas separadas. Então eu tenho um config, depois eu tenho um dbconfig. Só que dentro de config, como ela compõe as configurações também do banco de dados, aí eu coloquei aqui uma anotação também que eu chamei de dbconfig. Aí veja que ficou também uma estrutura uma dentro da outra. Porta, tal, depois vi as configurações de banco e tudo que estava vazio, ó, ficou vazio aqui também, porque eu não preenchi essas informações lá na configuração default. Ok, agora que a gente tem a nossa estrutura em JSON, eu vou salvar isso aqui como arquivo, vou salvar aqui na raiz do projeto, vou chamar de stock2_config. Salvei, criou o arquivinho aqui para mim. Agora vamos fazer o teste. Aqui ele diz, se eu passar para ele uma variável e o caminho de um arquivo, ele vai ler isso para mim. Ele vai carregar isso para mim. Então aqui eu vou mudar a configuração. Aqui ele está na 9090. Na configuração default está 9090. E lá no arquivo eu quero que inicie na 8080. 8080. E eu quero que ele também inicie em modo developer. Open Browser eu vou colocar falso. Agora vamos ver se ele lê essa informação para a gente e se ele carrega isso e se ele imprime aqui. Vamos ver. Então eu vou pegar aqui o nome aqui dessa variável de ambiente. Vou colocar aqui no meu terminal Linux. E essa é uma vantagem de você usar aqui o terminal Linux no Windows, porque no Windows, se eu quisesse criar aqui uma variável de ambiente, eu teria que vir lá no menu iniciar, variáveis de ambiente. Então, vim aqui, ó, variáveis de ambiente. Então, ele aparecer isso aqui, variáveis de ambiente. Ia criar uma variável aqui, colocar a informação, o nome da variável, o valor, salvar, fechar tudo, fechar o terminal, abrir de novo, aí sim ele ia conseguir ler a variável de ambiente. Mas no terminal do Linux, eu consigo tanto colocar as variáveis exportando elas, como eu consigo passar uma variável para um binário. Então eu consigo passar uma variável direto para um binário, sem precisar nem colocar no sistema operacional. Então a forma mais simples de eu passar uma variável para um binário é eu chamar o nome dela aqui. Aqui poderia ser qualquer nome que eu estou dando, eu estou criando ela agora em tempo de execução. Vou passar o valor para ela. Qual é o valor? É o caminho do meu arquivo, stock2config.json. Onde é que ele está? Ele está dentro dessa pasta aqui todinha, Worklab, Golang, curso, tarará, estoque. Mas como eu não quero passar o caminho completo, eu vou passar o caminho relativo. Relativo ao quê? Relativo ao meu binário. Ou seja, caminho relativo é sempre os caminhos que estão próximos do meu binário. Então, eu consigo passar relativo ao meu binário, por exemplo, se a informação estivesse aqui dentro dessas pastas, eu conseguiria passar assim, ó, /internal e o nome do arquivo. É relativo ao meu binário. Onde está o meu binário, lá tem uma pasta interna, eu vou conseguir acessar ela. Posso passar o caminho completo como relativo. Nesse caso, eu quero passar o caminho relativo do
arquivo de configuração. Então é ponto barra estoque JSON e agora eu executo o meu binário. Ponto barra main. Ou seja, eu estou criando essa variável em tempo de execução e passando ela para o meu binário. Dei um enter, veja que ele carregou a configuração 8080. Estão vendo? Ele carregou a configuração 8080. No código, ele está 9090 e está tudo true. Já aqui, como eu passei, ó, vou passar aqui que é na 5050. Salvei o arquivo, vou executar de novo. Ó, 5050. Interessante? Então veja que eu passei aqui para o nosso sistema. O caminho do arquivo, ele leu, transformou isso na minha estrutura e no final eu imprimi ela aqui embaixo. E ele está respeitando isso. Ou seja, aquela nossa ordem lá de primeiras configurações, a gente tem a configuração direto no código. Depois a gente tem a configuração direto no arquivo. E a gente tem a configuração direto no sistema operacional. Agora vamos ver se ele está respeitando a configuração do sistema operacional, porque ele tem que respeitar. Então aqui o serve port está 5050, mas o nome do banco, digamos que eu quero que seja outro nome, não vai ser esse. Eu vou passar isso em tempo de execução também. Então vai ser a variável do banco que a gente criou, essa daqui, ó, srv dbName. Então aqui tá até ao contrário, tá dbDrive. Ah não, tá certo, o drive é uma coisa, o name é outra. Então eu vou passar aqui em tempo de execução. Então eu vou criar outra variável de ambiente. Então veja que eu posso passar várias variáveis. Ó. Passei a primeira, agora como é que eu faço para passar a segunda? Dou um espaço, começo a escrever a nova variável. Qual é o nome que eu vou chamar esse banco? Como é um texto, pode ter espaço e tudo, eu vou colocar entre aspas. Então eu vou dizer aqui que o nome do banco vai ser sistema.db. Vou executar, vamos ver o que acontece. Olha só o nome aqui do banco de dados. Então veja que no arquivo a configuração é db SQLite 3. Na configuração default, o nome do banco também está db SQLite 3. Mas na variável de ambiente, que eu acabei de passar para ele, eu chamei de sistema DB. E aí eu poderia passar aqui também a senha. Veja que eu não passei senha nenhuma agora para banco de dados, mas eu posso passar a senha também. Então, DB password, colocar aqui mais uma variável, vou colar aqui o nome. Qual é a senha? Aí eu coloco uma senha aqui super difícil para ninguém adivinhar e executo. Veja que agora o meu sistema ele recebeu a senha. Ó. Antes estava vazio, tanto quando ele lia de um arquivo, como ele não tinha na variável de ambiente. Agora que tem na variável de ambiente, ele está assumindo a informação da variável de ambiente. E veja que tem uma prioridade. Se eu passar uma variável de ambiente, ele vai sobrepor as demais. Então, tá subindo na porta 5050? Não é legal. Quero que ele suba agora na porta, sei lá, 8091. Então, vou passar aqui também. Quero que ele rode na 8091. Tá lá. Ele vai subir agora, o serve port tá na 8091. E isso daqui você tem uma configuração que você vai rodar em qualquer lugar. Você vai rodar na sua máquina. Você pode rodar dentro de um servidor privado, como você também pode rodar no AWS da vida. Se você for receber lá as informações via variável de ambiente, seu sistema já está pronto. Digamos que o teu aplicativo ele vai ligar, vai subir lá uma máquina virtual para rodar o teu sistema. Na hora que ele levanta a máquina, aliás, antes de ele levantar a máquina, a AWS vai lá e injeta todas as informações que você pediu. Eu quero a senha, eu quero o banco de dados, eu quero o IP do servidor do banco de dados, isso, aquilo, outro. Na hora que a máquina subir, essas informações estão lá, teu aplicativo já nasceu com as informações que ele precisa para trabalhar. Ou seja, segurança total no processo. E aí você também tem essas três opções, né? Você pode ler da variável de sistema, do arquivo, ou ainda assim assumir a configuração default. Geralmente o default a gente usa em teste, ambiente de homologação ou na própria máquina. O arquivo, você pode usar ele tanto em produção, mas ultimamente o pessoal tem evitado muito usar arquivos em produção, até mesmo porque ele fica lá exposto, né? Alguém pode pegar um arquivo, ler, mas aqui você pode colocar algumas informações importantes dentro do arquivo, caso queira modificar, mas também você tem a possibilidade de mudar via variável de ambiente. Então veja que em momento nenhum aqui também eu precisei ficar manipulando dados. Eu recebi as informações, li um arquivo e automaticamente ele jogou essa informação dentro da minha estrutura, tá? Algumas outras linguagens de programação você tem que ficar fazendo o processo de, por exemplo, eu tenho aqui os dados, e aí eu teria que vir transformar aqui nos dados serializados, né? Dados serializados, e aí eu teria que vir aqui, no dados ponto, sei lá, nome, vai receber o dados se, sei lá, ponto nome. Ou seja, tinha que ficar hidratando, né, manipulando cada campozinho, cada informação na mão.
Então é muito chato, muito trabalhoso. Ah, surgiu um novo campo, e aí? Aí teria que vir aqui, modificar o código de novo. Ah, surgiu um campo novo, não tinha antes o e-mail. Ah, então tem que vir aqui no código, mexer no código, colocar aqui o e-mail. Ah, se isso um dia for virar JSON, então tem que vir dados, dados SE, ponto e-mail. Ou seja, você fica sempre agarrado ali no sistema, não consegue ir fazer outras coisas, né? Melhorias, porque você fica sempre preso dando manutenção. Então o Go, quando ele foi criado pelo Google, foi pensado justamente nisso, né? Fácil manutenção, fácil desenvolvimento, fácil entendimento, muito rápido para compilar, desempenho muito bom. Então, vocês já estão começando a ver alguns benefícios do Go, entendeu? Então, tem muitos recursos legais dentro do Go que vocês vão olhar assim. Talvez para quem está começando agora nem perceba isso, mas se você já entrar aqui no Go e depois for para uma outra linguagem de programação, você vai dizer o seguinte: vixe, rapaz, isso aqui tá ruim, viu? Tô tendo trabalho demais aqui. Lá no Go é mais simples. Ok, pessoal? Agradecer a presença de todos. Tenham todos um bom dia.